vídeo de hoje, o assunto por aqui é Campeonato Brasileiro, porque neste domingo se enfrentaram em Porto Alegre pela 13ª rodada da competição Grêmio e Coritiba, que fizeram uma partida bastante movimentada, com direito a 2 expulsões no Coxa, mais a expulsão do técnico Luiz Castro do Grêmio, e a equipe tricolor precisou fazer 4 gols para valer apenas um e acabar vencendo a partida pelo placar de 1-0. Vitória muito importante para o Grêmio, que dá uma respirada dentro da competição após vir de uma sequência não tão positiva. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like por aqui, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar até mais pessoas interessadas no assunto. Sem enrolação, vamos falar desse jogo que começou bastante equilibrado. A equipe do Coritiba, treinada pelo técnico Fernando Seabra, faz uma grande campanha dentro desse campeonato brasileiro. É uma equipe muito consciente do que faz, bem treinada e que fora de casa vem obtendo resultados positivos. Sabe se defender muito bem e explorar as oportunidades de contra-ataque. E assim conseguiu, no primeiro tempo, chegar ao gol adversário, mesmo jogando fora de casa, com algumas chances interessantes. Era um jogo que no início já mostrava que seria de trocação, com as duas equipes chegando ao ataque e tendo as suas oportunidades de gol. Pouco depois dos 30 minutos do primeiro tempo, o Bruno Melo do Coritiba, ele acaba pisando acima do tornozelo do enamorado do Grêmio e acaba expulso pelo árbitro mineiro Felipe Fernandes. Aí, a partir desse momento, o Grêmio consegue se colocar melhor no jogo, tendo a superioridade de um jogador a mais. É verdade que já vinha crescendo no jogo nos minutos anteriores, mas a partir desse momento consegue exercer uma pressão maior e chegar ao seu primeiro gol. Bem verdade que antes de marcar com Gabriel Meck, essa joia da base gremista, já havia tido um gol anulado do Carlos Vinícius, um dos artilheiros do Brasileirão, que estava em posição irregular, foi o que determinou o VAR ao traçar as linhas. Mas precisamos falar de Gabriel Meck, esse garoto promissor que tem sido uma aposta do técnico Luiz Castro nessa equipe do Grêmio e que vem dando resultados. Jogou muito bem na última terça-feira na partida da Copa do Brasil contra a equipe do Confiança, participando inclusive do lance do primeiro gol do Grêmio, numa jogada entre ele, o Bright White e o Carlos Vinícius, e hoje novamente, dessa vez marcando seu primeiro gol com a camisa gremista. Ele que gosta de jogar como um meio-campista chegando no ataque, né, nessa posição mais adiantada mesmo, se associando com os atacantes, e parece que encontrou seu lugar por ali nessa equipe do Grêmio, que é um mérito muito grande do treinador, como eu já disse, que aposta nesse garoto e como tem apostado em outros garotos também nessa equipe do Grêmio. É o caso do Pedro Gabriel pela lateral esquerda, que com a lesão do Marlon assumiu a titularidade, colocou o Caio Paulista, que não vem rendendo, no banco de reservas. O Vieri, um garoto que está consolidado na zaga, um dos jogadores mais promissores do Grêmio, sondado aí no mercado por outras equipes, inclusive da Europa. Gustavo Martins, também outro jovem que foi consolidado na zaga do Grêmio, não jogou hoje, mas vem tendo uma sequência, formando aí uma dupla de zaga ao lado do Vieri. Então, de fato, Luiz Castro, ele confia em lançar garotos, em trabalhar com a base. É um treinador que tem essa característica, né? Já havia trabalhado nas categorias de base do Porto e foi contratado pelo Grêmio justamente por essa característica de gostar de trabalhar com os jovens promissores vindos das categorias de base
da equipe. E algo muito interessante para o Grêmio, que é uma equipe que não tem tanto recurso para poder investir forte no mercado, tem que de fato saber usar as joias da casa, tanto para compor a equipe principal e apresentar, né, melhorias constantes e conseguir resultados com a equipe, mas também para ir numa perspectiva de projeção, de vendas, de mercado, porque a gente sabe que os clubes brasileiros são formadores e precisam de fato produzir atletas para o mercado internacional. O primeiro tempo termina com a vitória gremista, voltando ao jogo, né, depois desse grande parênteses, pelo placar de 1-0. E no segundo tempo, o Grêmio volta, tendo oportunidade de gol, chegando ao ataque, mas também dando muito espaço à equipe do Coritiba. Foi a tônica de todo o jogo. Um jogo muito aberto, de muita trocação e de muitos espaços. Mesmo com um jogador a menos, desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Coritiba conseguiu pisar na área do Grêmio e ter também as suas chances, embora não levando um perigo real ao gol defendido pelo Everton. Mas sempre tinha ali uma escapada ou outra e o Grêmio poderia ter sim controlado melhor o jogo, tendo um jogador a mais. Consegue marcar mais 2 vezes na etapa final, mas acaba tendo mais 2 gols anulados, exemplo do que já tinha acontecido, o gol do Wagner Leonardo e do Nardoni também, com as linhas, né, traçadas, foram verificados os lances também em posição de impedimento. No final do jogo, o Coritiba chega a ter mais um jogador expulso, isso já bem no finalzinho, nos acréscimos concedidos pelo árbitro, em que o Amuso fazia uma jogada muito interessante pela ponta esquerda e acabou sofrendo uma entrada violenta do defensor Jaci, que acabou também expulso. Aí são 2 baixas para o Coritiba nessa partida, mas nesse momento o jogo já estava definido, faltavam poucos segundos para o apito final. O técnico Luiz Castro também acabou expulso por reclamação diante do seu inconformismo aí com algumas decisões da arbitragem, sobretudo a anulação desses 3 gols gremistas, e é um jogo de fato que ficou movimentado por questões de arbitragem, né? Foram muitos lances de VAR e que a arbitragem precisou intervir na partida. De qualquer maneira, é uma vitória muito importante em casa para a equipe do Grêmio, que começou a rodada ali muito próxima à zona do rebaixamento e conseguiu dar uma respirada, chegando logo depois que o jogo terminou à 11ª colocação no campeonato. Lembrando que ainda tem rodada nesse domingo acontecendo, no momento em que eu gravo esse vídeo, mas o Grêmio chegou aos 16 pontos ali no meio da tabela, conseguiu se afastar um pouquinho da zona do rebaixamento, embora não muito, porque tá tudo muito embolado ali na segunda parte da tabela. O primeiro time que abre a zona nesse momento é o Santos, que tem 14 pontos. Então você vê que ali do 10º e 11º, que é o Vasco e o Grêmio, que tem 16 pontos, pro Santos, que é o primeiro na zona, são 2 pontos de diferença apenas. É uma grande confusão ali naquela parte de baixo da tabela. São muitas as equipes brigando para escapar mesmo do rebaixamento. O Campeonato Brasileiro é sempre muito equilibrado, muito difícil, e as equipes precisam ficar atentas. E o Grêmio tem que aproveitar o seu bom desempenho como mandante. É uma equipe que dentro de casa ainda não perdeu na competição, mas fora de casa não consegue pontuar. Tem apenas 2 pontos conquistados em 2 empates jogando fora da sua arena. O Coritiba, por sua vez, faz um campeonato acima das expectativas, está ali no 7º lugar, né, com 19 pontos, aparentemente confortável, mas também precisa abrir o olho, porque o Campeonato Brasileiro, como eu já disse, é traiçoeiro, é bastante apertado e a todo momento envolve um sobe e desce entre as equipes que disputam a competição. Se você chegou até aqui, reitero o pedido para que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada por aqui,
deixe o seu like e compartilhe este vídeo, porque eu posso voltar a qualquer momento com novos vídeos sobre futebol brasileiro e o futebol pelo mundo. Até a próxima, pessoal!